Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, lá no finalzinho da Bíblia, o versículo é o de número 18. Quem encontrou, diga graças a Deus. Assim diz as Escrituras: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive o quê? Não vive o quê, igreja? Então preste atenção, por favor. A única forma de não andarmos em pecado, ou de não viver pecando, é de fato permitir que um novo nascimento venha acontecer com a gente. Como que se dá um novo nascimento? Bom, certa vez um fariseu chegou ao Senhor Jesus e perguntou a ele o que é que ele precisava fazer para herdar o reino dos céus. Quem era esse fariseu? Este fariseu se chamava Nicodemos. E Jesus disse para ele que era necessário nascer de novo. Ele, como às vezes tantas pessoas que até estão dentro da igreja e que deveriam entender acerca do novo nascimento, não entendem, ele, poderemos até dar um desconto, porque ele não tinha o conhecimento das Sagradas Escrituras, mas eu e você temos. E quando Jesus fala para ele, olha, é necessário vos nascer de novo, ele diz assim: como eu poderei entrar no ventre da minha mãe e nascer novamente? Jesus não estava falando de um nascimento biológico, aquele que todos nós um dia passamos por ele, e nós não vamos nascer novamente desta forma. Jesus estava se referindo do batismo nas águas, que era necessário ele passar, assim como Jesus também passou. Lembra quando Jesus foi até João Batista, lá no deserto, para passar pelo batismo das águas? Não que ele precisava nascer de novo, ele era Deus, ele faz parte da Santíssima Trindade, mas Jesus, cumprindo-se a lei, para mostrar a nós que, como ele veio como um ser humano de carne e osso, era necessário passar por esse procedimento. Ele estava dizendo aos seus ouvintes que nós também precisaríamos passar. Quando ele se refere a João Batista, ao novo nascimento, ele estava também se referindo ao batismo nas águas, para que João, ou seja, através ali da sua carta, dizendo, se referindo a Nicodemos, que era necessário um nascimento, não da carne. Qual nascimento? Do Espírito, porque somente aqueles que nascem do Espírito é que têm a força para sair do erro, para sair do pecado. Não que aqueles que um dia passaram pelo batismo das águas já estão salvos, ou que eles não vão pecar. Bom, pelo menos não deveria. Por quê, pastor? Porque quantas são as pessoas que já passaram pelo batismo das águas, mas ainda continuam pecando? Não era para ser assim. Quantas pessoas que passaram pelo batismo das águas ainda continuam mentindo, continuam julgando, continuam pensando mal, continuam maquinando mal em seus corações, continuam desejando que os outros se dê mal, para que eles se alegrem, me perdoe, da desgraça do próximo, da desgraça alheia, mas já passaram, pelo novo nascimento, já desceram as águas, inclusive dentro da igreja, pessoas que já passaram por esse batismo, mas continuam vivendo como se não tivessem nascidos de novo. Infelizmente, isso é triste, mas acontece. O que o texto está mostrando para nós
é que, falando de um pecado, de uma forma generalizada, o que é pecar? Pecar é desobedecer toda a palavra de Deus. Quando eu desobedeço uma ordem, um mandamento, um estatuto de Deus, eu estou o quê? Eu estou pecando. Mas eu não nasci de novo, eu não estou na igreja, eu não estou participando do culto, estou. Mas o que adianta se eu sou um rebelde? O que é que adianta se eu sou um desobediente? E aí eu posso até afirmar para você, você acha que talvez você nasceu de novo, mas não nasceu. Você tomou um banho de água, você mergulhou numa piscina, em um rio, mas o seu caráter ainda continua o mesmo. Você não foi transformado, você não deixou Jesus moldar, você não deixou Jesus transformar, você não deixou Jesus lapidar você. Você ainda continua fazendo o que você fazia outrora, antes de descer as águas, da mesma forma. Por quê? Porque nada mudou. Inclusive, Paulo disse à igreja de Coríntios 5,17, coloca para mim, por favor, segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios, não precisa você abrir não, só fica ali na tela, 5,17 diz assim, se alguém está, onde? Em Cristo, nova criatura, e aí, você se tornou alguém novo ou você continua o mesmo? Porque talvez você só passou por um ritual. A grande verdade é que existem pessoas que não se convertem nunca, irmãos. Existem pessoas dentro da igreja que não se convertem. Elas já passaram pelo batismo das águas, elas dizem ter os dons de Deus, elas dizem receber, que tenha recebido o Espírito Santo, elas são ofertantes, elas são dizimistas, mas só não estão onde? Só não estão em Cristo, porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se faz novo. Como você era antes de conhecer Jesus? E o que você é agora, depois que você conheceu? Mudou todas as coisas? Porque nova criatura é mudar completamente. Não algumas coisas apenas, é mudar do alto da cabeça à planta dos pés. Por que você já passou pelo batismo, diz ter o Espírito Santo, mas continua no pecado? Que mudança é essa? Você não aceita, você não concorda, você não pratica, você não vive, pelo contrário, você faz o que você quer. Por isso que o apóstolo João, volta lá para mim, por favor, ele disse, olha gente, se é nascido, não peca. Por que estamos errando? Por que nós estamos pecando? Porque nós achamos que já nascemos. Cadê os que já passaram pelo batismo das águas? Levante a mão, por favor. Eu te faço uma pergunta, você batizou ou você tomou um banho? Porque banho você toma na sua casa. Será que você não está se enganando? Você batizou, mas ainda você gosta de enganar, você gosta de trapacear, você gosta de mentir para satisfazer o seu desejo carnal. Você ainda conta uma história que é uma fábula, que não é verdade, para satisfazer o seu ego, para se auto-beneficiar. Eu te pergunto, que nova criatura é essa que você diz que se tornou, sendo que as suas práticas não mudaram? Deixa eu ver novamente, cadê os batizados aqui? Levante a mão, por favor, deixa eu ver. Quem já passou pelo batismo das águas? Levante a mão bem alto que eu quero te ver. Aí, faz assim, diga eu. Amém. Por que ainda você anda com roupas sensuais? Você não é uma nova criatura? Por que ainda você gosta de mostrar o que não deveria mostrar? Porque ainda as suas condutas continuam como se fosse de alguém que não conheceu a Deus e que nunca teve um contato com o Senhor? Será que você é um nascido de novo? Ou você está dentro da igreja enganando-se a si mesmo? Aí que está, irmãos. Porque se é nascido, não peca.
Esse não pecar não quer dizer que não vai errar. Esse não pecar significa viver na prática do pecado, porque não existe uma pessoa sequer na face da terra que não peque. Agora, o pecar, digamos que é algo da carne, algo do ser humano, agora é completamente diferente quando você peca e continua no pecado. Por quê? O que é isso, pastor? Significa aqueles que não querem mudar. Irmãos, entenda uma coisa. O que João está se referindo é: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, não. Como tem sido a sua maneira de viver? Pare e pense. Como Paulo disse, examinai o homem a si mesmo. Bom, essa era a primeira parte da mensagem que eu queria mostrar para você pensar, se acaso você é batizado, se você mudou as suas condutas, porque se não mudou, você só tomou um banho, você só mergulhou. A segunda parte, mas o que de Deus é gerado, quem de Deus é gerado? Jesus. O que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não, então preste atenção, aquele que Deus gerou, quem que Deus gerou? Deus gerou Jesus. Quando Deus gerou Jesus, foi com um propósito, qual? A Bíblia diz que ele é o nosso advogado. Se ele é advogado, é para defender as nossas causas, é para nos justificar. Agora, olha que algo importante, se aquele que de Deus foi gerado, que é Jesus, ele vai conservar. Para que serve uma conserva? Para proteger, para não sofrer dano aquilo que você quer conservar. Foi para isso que Deus deu a Jesus, para conservar a sua humanidade, os seus filhos, aqueles que nasceram de novo. Então, aqueles que nasceram de novo não vai pecar, não vão viver na prática do pecado, e Jesus vai conservar. Conservar, diga assim, conservar é proteger. Vai proteger para que o maligno não lhe toque. Quem é o maligno? O diabo, Satanás, os seus anjos caídos. Agora preste atenção. Por que Satanás está tocando na sua família? Por que Satanás está tocando na sua saúde? Por que Satanás está tocando na tua vida financeira? Por que Satanás está tocando nos teus filhos? Por que Satanás está tocando em você? Me ajude a fazer o culto. Por quê? Por quê? Por quê? Porque você não nasceu de novo. Você acha que você é nascido, só que você está se enganando. Porque se Deus não erra, se a Bíblia é verdade, se somos nascidos, o diabo não toca. Diga graças a Deus. Diga para o irmão, se está tocando em você, se está tocando na sua família, fala assim, foi o pastor que falou, porque a Bíblia declarou, você precisa se converter de verdade. Se o diabo está tocando em alguma área da nossa vida, se é na financeira é porque você é infiel, se é na tua saúde é porque você não está glorificando a Deus como deveria, não está declarando a palavra, não está vivendo a palavra, se é no casamento, se é na sua vida sentimental, é porque você deu brecha. Entenda o que eu vou lhe falar. Deus disse em Apocalipse, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei. Deixa eu te falar uma coisa, Deus é diferente de Satanás. Desde quando você permitiu Satanás entrar, você disse assim, não, pode entrar, só se você estiver louco. Mas em alguma área ele entrou. Por que ele entrou? Porque ele não pede permissão, ele só procura brecha. A brecha que às vezes você não para de dar. A brecha que todos os dias você dá para ele. E ele tem procurado, tem entrado, tem tocado. E Deus não pode conservar, Deus não pode proteger, Deus não pode guardar. Por quê? Porque a gente está na igreja, mas achando que somos convertidos. Fica dando brecha para você ver o que ele vai fazer, irmãos. A Bíblia diz que ele só faz uma coisa, o quê? O mal, roubar, matar e destruir. E você ainda continua dando brecha.
Você continua achando que Deus vai guardar porque você está na igreja? Quem é que falou que está na igreja vai trazer proteção? Que adianta você estar na igreja e não estar em Cristo? Porque o que Paulo falou é se alguém, volta lá para mim por favor, 2 Coríntios 5,17, Paulo está dizendo, se alguém está na igreja da graça. O que está escrito lá, irmão? Ah, não é na igreja? Ah, eu pensei que era na igreja, porque tem gente que pensa que é na igreja, porque faz o que quer. Não, eu estou na igreja, Deus vai me guardar, eu estou na igreja, Deus vai me proteger. Quem falou isso para você? A igreja é o lugar que você aprende. Agora, o que adianta aprender se você também não coloca em prática? Porque o que Davi falou, pedi uma coisa ao Senhor e eu buscarei, que eu possa morar na tua casa todos os dias da minha vida. Para quê? Para aprender no teu templo. É aqui que você recebe a palavra, a revelação e aprende. Agora, o que é que você faz? Aí é uma opção sua. Deus quer guardar, volta lá por favor, 1 João 5,18, Deus quer guardar, Deus quer proteger, não só você, Ele quer proteger a sua casa, Ele quer proteger os seus, Ele quer proteger a sua família. Agora para isso, você precisa assumir a sua posição, porque talvez, como eu já disse e reforço, você só mergulhou, você só tomou um banho, você não nasceu de novo, e Deus não tem compromisso, quem não tem compromisso com Ele. Ei, deixa eu te falar uma coisa, coloca a tua casa em ordem. Coloca a tua casa em ordem. Pare de dar brecha para Satanás. Satanás não está de brincadeira. Tiago 4,7, olha o que diz aqui, irmãos. Tiago 4,7 diz assim, ó, sujeitai-vos, pois, a Deus. O que é sujeitar a Deus? Sujeitar a Deus é se submeter às suas vontades. Se submeter a Deus é colocar em submissão a sua palavra. Como eu disse, não adianta estar na igreja se você não obedece o que você tem ouvido ou o que tem saído deste altar. Porque o que eu estou mais cansado de ver são pessoas que têm virado as costas para este altar. Para este. Porque desse eu posso falar, o que eu tenho pregado aqui, eu sei quem tem me dado, o que eu tenho dito a vocês a cada culto, eu sei quem é que falou ao meu coração, e quantas são as pessoas que viram as costas para este altar, que não aceitam, que não cumprem, que não obedecem, que não se sujeitam. Como isso tem se tornado uma realidade, enfim, trágica, uma realidade da igreja de Cristo. Não era para ser assim. Todas as vezes que você vira as costas para o altar, você está dizendo não para Deus. Todas as vezes que você não obedece uma ordem que do altar foi dada, que do profeta foi dito, você está dizendo não para Deus. E você disse, eu não vou sujeitar. Sabe por quê? Porque quem sujeita é somente os que nasceram de novo, porque os que não nasceram são desobedientes e rebeldes. E aí você vai trazendo a palavra para você e vai vendo se você já é um nascido ou se você continua uma velha criatura. Porque talvez você não concorda com o que se prega, talvez você não pratica o que se falou. Por quê? Porque você vira as costas para o altar e não se sujeita à palavra de Deus. O que Tiago está dizendo é justamente isso. A única forma que eu possa vir a resistir às obras do inferno, às maldições que foram lançadas e impostas sobre a minha vida, sobre a minha família, é sujeitando a palavra, é aceitando a palavra, é não virando as costas para o altar. Porque senão o diabo vai concluir os seus intentos na nossa vida e na nossa família, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa, para de ser teimoso, vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, para de ser teimoso, deixa de ser cabeça dura, sujeite-se a Deus. Engraçado que é muito mais fácil se sujeitar a Deus, mas as pessoas querem se sujeitar a quem? Ao diabo. Hoje eu mandei uma mensagem para uma pessoa,
Eu disse assim, eu falei, eu não te entendo. Eu quero te ajudar, mas você não quer ser ajudada. Como assim, pastor? Ah, porque eu estou tentando tirar o capeta das suas costas, mas você está querendo ficar com o capeta. Assim tem muita gente, irmão. Não é só um, não. E os que não manifestam? Que está incubado. E que não é pouco. Por quê? Porque adubam, cultivam, sabe, tratam bem. É o meu bichinho de estimação. Então fica com ele. Não tem problema nenhum. Mas eu te dou uma sugestão. Era melhor você sujeitar a Deus do que estar sujeitando a esse ser que só quer destruir você. Só que muitas vezes o que acontece? O orgulho não deixa a gente reconhecer que estamos errados, pedir ajuda e se colocar na posição de servo. Sabe por quê? Porque a vaidade, o orgulho e a soberba já tomou conta do teu coração. Porque o que Tiago está falando é justamente isso. Se sujeitamos a tantas coisas, só não queremos se reverenciar a Deus. Não queremos se sujeitar à palavra. Não queremos ser submissos. Foi o que Paulo falou. Se eu não estou equivocado, 1 Coríntios 9, 27. Coloca para mim. Eu acho que é isso. Deixa eu ver. Não está aqui no meu esboço não, mas eu acho que é isso aqui. 1 Coríntios 9, 27. É isso mesmo. Antes, subjugo. Subjugar é dominar. E se tem uma coisa que o cristão tem dificuldade de fazer, é dominar o corpo. Os sentimentos, os pensamentos, os desejos. Você quer ver outra coisa difícil de dominar? A língua. Às vezes eu fico pensando que Deus tinha que ser um pouquinho mais duro com a gente. Porque ainda é pouco. E para alguns, o cabresto que se usa no cavalo, poderia usar no ser humano para ver se controla um pouco. Porque quantas são as pessoas que falam pelos cotovelos? Já ouviu esse famoso ditado? Essa famosa frase? Já ouviu, sim ou não? E elas esquecem que pelas palavras elas serão justificadas, mas também pelas palavras elas serão o quê? Condenadas. Cuidado que você fala, irmão. Você tem que aprender a subjugar, você tem que aprender a dominar o quê? O seu corpo. Quando fala do corpo, ele está falando de todos os membros. Do braço, da perna, do olho, da língua, da boca, do ouvido. Você tem que aprender a dominar. Dominar o que você ouve, dominar o que você fala, dominar o que você faz, porque senão você não é um nascido de novo, você não é uma nova criatura, você ainda continua como uma velha criatura. E se é velho, como é que Deus guarda? Se é velho, como é que Deus protege? E eu reduzo a servidão. O que é reduzir a servidão? É pegar o corpo que foi dominado, e é por você, ninguém pode fazer isso. Reduzir ele a nada, para ser servo de um ser. Quem é esse ser? Jesus, ou seja, ser servo da palavra. Por isso que Tiago falou, sujeitai-vos, pois, a Deus. É isso que Paulo está falando aqui, a mesma coisa, pode voltar lá. É isso que Paulo está falando aqui, reduzir a servidão. O problema das pessoas é porque elas não aprendem a ser servos. Não só do homem, estou falando da palavra de Deus. Por isso que a destruição vem, por isso que a destruição alcança, por isso que a destruição chega. Para que pregando a outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar o quê? Às vezes nós somos reprovados por alguém. E isso acontece porque nós não conseguiremos agradar a todos. A pior reprovação é a que Deus pode dar a você, é a que Deus pode dar a mim. Por quê? Porque a gente não aprende a dominar e a gente não aprende a servir. Se Deus te rejeitar, irmão, você vai fazer o quê? Se Deus reprovar você, você vai fazer o quê?
Volta lá para mim, por favor, 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive o quê? Então não é julgar, é saber pelas suas atitudes quem de fato você é, o que você tem feito, como você tem agido. Aí nós sabemos se você nasceu de novo. Aquele versículo é Gálatas 6:3, não me recordo agora, coloca aí, deixa eu ver se é Gálatas 6:3, é isso mesmo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si? Será que você não está enganado, não? Será que você pensa que você é convertido às vezes, e às vezes possa ser que você não seja? É como você olhar para um espelho, não tem como mudar a sua fisionomia. O espelho é a palavra. Coloque a sua vida pautada na palavra e veja quem de fato você é. Paute a sua vida, as suas atitudes na palavra e vê se Deus condena o que você faz, o que você pensa, e aí você vai saber se você é um nascido ou se você está enganando a si mesmo, achando que já nasceu. Simples. Porque o propósito de Deus, volta lá 1 João 5,18, o propósito de Deus é proteger, o propósito de Deus é conservar, o propósito de Deus é guardar. Inclusive Isaías 54:17, precisa abrir não, deixa eu ir bem rapidinho aqui. Isaías 54:17 diz assim a palavra de Deus: se estamos guardados e se nascemos de novo, toda ferramenta preparada contra ti não vai o quê? Pastor, foi uma pessoa lá em casa, e quando pastor, essa mulher saiu, esse homem saiu, pastor, misericórdia. Eu senti mal, eu fiquei ruim, a minha cabeça doeu, a planta murchou, pastor, o bolo que eu estava fazendo estava tão bonito, pastor, que ele murchou, pastor, não serviu nem como um reboco de parede, de tão ruim que ficou, de tão duro que ficou. Pastor, não sei o que é. Eu sei. Eu sei o que é. Porque segundo a palavra de Deus, entenda só, deixa eu te falar um negócio. Quando Jesus chegava diante de alguém endemoniado, o demônio pulava para fora e já batia continência e se prostrava de joelho. Não era Jesus que sentia mal, não. O que o senhor está querendo dizer, pastor? Se você sente mal com essas coisas, é porque você não está bem. Pode pegar meu nome, coloca dentro da boca de um sapo, costura. Pode pegar minha foto, dá para o macumbeiro, dá para o pai de santo, dá para o feiticeiro. Manda fazer o que quiser. Pega e dá para fazer. Vamos ver se vai pegar. Sabe por quê? Porque a gente não nasce de novo, a gente fica com medo dessa situação, a gente fica com medo desse tipo de coisa. Se você é um nascido de novo, você não peca, você não vive na prática do pecado. E se você não vive na prática do pecado, Deus conserva a você, Deus guarda e Deus protege. Pode fazer o que for, nada vai te atingir, nada vai te pegar, nada vai destruir. Sabe por quê? Porque o Salmos 91 se cumpre, que Deus pega aquele que serve e coloca no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ele nos coloca no oculto do seu tabernáculo e no pavilhão de Deus ele nos esconde. Quem é que vai nos atingir? Por que está atingindo? Porque a gente não está servindo. Por que as coisas não estão dando certo? Por que a minha família está assim, pastor? Por que o casamento está assim, pastor? Por que os meus filhos estão assim? Simplesmente, mãe, pai, acorda, você não está servindo como deveria. Simples, a palavra está aí. A gente só não quer enxergar. No Salmos 33, versículo 13. Diz assim, ó:
O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as tuas obras. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa importante. Deus conhece todos os planos que a humanidade tem, inclusive o meu e o seu. Se tiver alguém que está tramando algo contra você, e se você serve a Deus e não vive na prática do pecado, Deus é quem vai lhe guardar, Deus é quem vai lhe proteger, e Deus, tem mais uma, não vai deixar você enganado. Deus vai fazer com que isso chegue aonde? Aos seus ouvidos. Por quê? Volta no 13, por favor. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos... Deus sabe a intenção do coração. Ainda que trame algo contra você, se você serve, Deus vai te proteger, Deus vai te guardar. Pastor, fizeram macumba para minha família. Faça outra, porque essa não vai pegar. Faça 3, 4, 5, porque também não vai pegar. Façam 10, porque também as 10 nenhuma vai prosperar. Por quê? Porque eu sirvo a um Deus. E segundo a esse Deus que eu sirvo, ele diz que conserva, que protege e que guarda. E é nele que eu confio. Você está desesperado por quê? Porque você não serve. Porque segundo o que está escrito no Salmo 125, coloca para mim, por favor. Salmo 125, só vou colocar para você ver, mas está escrito assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E só quem confia é quem serve, porque sabe a quem ele crê, em quem tenho crido. Se você crê, você vai confiar, você vai servir, e se você fizer, ele vai guardar, ele vai proteger. Mal nenhum sucederá, nem praga alguma chegará à tua. Por quê? Porque Deus é quem te guarda. É Deus que te protege. 2 Reis, capítulo 6. Versículo 8 diz assim, ó. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Paz. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios descerão. Presta atenção, por favor. Irmãos, como nós somos ignorantes acerca das instruções que nos é dada. O exército da Síria travava uma batalha com Israel, queriam se apoderar de Israel. E o homem de Deus, que era o profeta Eliseu, chegou para o rei de Israel e falou assim, ó: não passe por tal lugar. Vamos dar o exemplo e trazer para a nossa realidade? Quando vocês forem embora, não vão nessa direção, por mais que vocês morem para lá, vão para cá, dê a volta no quarteirão, e aí vocês saem por baixo e cheguem na casa de vocês. É isso que o profeta está falando, porque se vocês forem em linha reta, há uma emboscada para vocês. E assim se faz. Quando? Toda quarta e toda sexta e todo domingo, quando a nós é revelada a palavra. Só que a gente não quer ouvir. Só que a gente muitas vezes estamos como Salomão falou: o simples passa e sofre a pena, mas o avisado, ele vê o mal e esconde-se.
Quantos avisos da parte de Deus eu já dei aqui, irmãos? Não faça, não vá, não haja assim, vai por ali. Não é possível que Deus não falou com você uma vez sequer nesse tempo que eu já se faço presente aqui com vocês. E por que muitos quebram a cara? Porque não ouvem. Porque não guardam, não trazem para o coração. Como muitos às vezes escutam e ignoram. É como aquele filho que o pai fala, não vá. E ele fala, não, mãe, mas a senhora, mãe, nossa, a senhora põe medo na gente, a senhora quer pôr pavor, a senhora faz isso, a senhora faz aquilo. Não, mãe, para, mãe, tira da sua cabeça, não tem nada a ver. Aí ele pega e desobedece e vai. E o que acontece? Acontece o que a mãe falou. Deixa eu te falar uma coisa. Será que você não percebeu que você ainda está nessa situação e na pior, porque você não quer escutar o que Deus tem me dado para falar com você? E deixa eu te falar outra coisa. Até quando você vai continuar a querer quebrar a sua cara? Até quando você vai querer ser ignorante desse jeito? Orgulhoso desse jeito, orgulhoso desse jeito, está quebrando a cara todo dia. Você é uma pessoa amargurada, você é uma pessoa aflita, você é uma pessoa que não tem alegria. Por quê? Porque você não ouve o que Deus está falando. Mas Eliseu falou, não vai por ali. Mas você quer ir. Como eu falei no domingo, as pessoas ficaram assim, né? Que diferença tem você que rouba a Deus no dízimo e na oferta, do ladrão que assalta, que rouba, que age com latrocínio, que é o roubo seguido de morte? Qual a diferença de você para o ladrão lá de fora? Nenhuma. Ladrão é ladrão, mas os que ouvem saem da infidelidade e começam a ser fiel. E os que não ouvem? Esse pastor está pegando pesado. Continue, irmão. Não estou querendo o seu dinheiro. Você acha que eu quero o seu dinheiro? Se eu quisesse o seu dinheiro, eu não pregava assim. Sabe como que eu ia pregar? Bem suave, assim. Fique tranquilo. Você vai vencer. É assim. Ninguém muda do dia para a noite. Calma. Pois é. Eu não sei pregar assim. E nem se eu quisesse. Já tentei. Confesso que eu já tentei. Mas Deus me pegou e aqui, ó, não te mandei para pregar assim. Aí que está. A palavra foi dada, foi direcionada, e as pessoas ficam, não, eu acho que o pastor está pegando pesado. Pois é. Será que é o pastor que está pegando pesado? Passa. Então o profeta falou, não vai por ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de quem o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou, ou seja, o que ele fez? Ele guardou a palavra, ele guardou a instrução, e ele ouviu e praticou o que o homem de Deus falou. Irmãos, deixa eu te falar um negócio, se a minha igreja fosse assim, hein? Se todos aqueles que estão aqui me ouvissem, eu tenho certeza que a sua vida estaria melhor. Porque você não está ouvindo sobre a minha vida, você está ouvindo a vida daquele que morreu por você, Jesus Cristo de Nazaré, e é Ele que muda, é Ele que transforma. Eu guardei, não uma e nem duas vezes, ou seja, todas as vezes que eu ia, eu guardava o que o pastor falava. Todas as vezes que o homem de Deus me dizia algo, eu obedecia. E você? E nós estamos na obediência? Aí ele diz, olha o que ele diz. Então se turbou com este incidente, o rei da Síria ficou louco. Sabe por que ele ficou louco? Porque já estava tudo preparado, não tinha como dar errado. Não tinha como dar errado. Ele já tinha preparado a emboscada, iria pegar o povo de Israel, só que ele ficou turbado, ele perturbou com aquele incidente
o coração do rei da Síria e chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber de quem dos nossos é pelo rei? Se você não entendeu, deixa eu te explicar. O rei da Síria viu que Israel não passou por ali, que era o caminho da lógica. Eles foram para outro lugar. O que o rei da Síria pensou? Alguém dos meus me traiu. Alguém dos meus foi lá e contou do meu plano. Quem é o X9? Quem é o dedo duro? Quem contou o que eu ia fazer? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Entenda. Muitas vezes já aconteceu isso. Aqui já. Aqui. Não vou falar de outro, estou falando daqui. Boatos, burburinhos e até falácias, falatórios de maldade, que sem querer, querendo, chegava aonde? Chegava aonde? Aos ouvidos. Quem é que faz isso chegar? O próprio Deus. Segundo o que nós lemos em Salmos, Deus que está nos céus contempla e com os olhos vê tudo aquilo que os seres humanos estão fazendo. Muito cuidado quando você falar mal de alguém. Porque mais cedo ou mais tarde isso pode chegar ao ouvido desta pessoa. E pode ficar mal para você. O rei de Israel, o rei da Síria falou assim: quem é que contou? Sabe por quê? Porque ele não sabia como se dava o mundo espiritual. E ele não entendia o que nós lemos lá atrás, que Isaías declarou: nenhuma arma preparada contra ti. Contra ti quem? Os que servem, os que são nascidos, vão prosperar. Por quê? Porque o Deus faz saber. Ele não sabia desta verdade e nem sabia quem era o Deus deste povo. O que me estranha é que nós que dizemos cristãos e de Deus, nós sabemos. Por que a gente ainda continua fazendo o que é errado? Aí deixa para lá. O rei da Síria falou: olha, quem é esse povo que me traiu? Passa. E disse um dos seus servos, um dos seus soldados, disse assim: ó, não, ó rei, meu senhor. O que ele está falando? Ninguém te traiu. Todo mundo aqui é fiel a você. Sabe o que é que aconteceu, rei? O profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de... Diga para a pessoa que está do seu lado assim: cuidado com o que você conversa até lá dentro do seu quarto. Porque se for mal de alguém, Deus vai chegar no ouvido desta pessoa que você está falando mal. Dentro do meu quarto? É porque Deus com os olhos vê todos os seres humanos e o que eles fazem aqui na terra. Não foi ninguém que te traiu, não. Você quer ver um exemplo simples, Edivan? A pessoa chega na igreja, o pastor começa a pregar, e a pessoa fala assim: vou usar vocês como exemplo. Aí a sua esposa fala assim: Edivan, você falou da minha vida para o pastor, né? Você deve ter mandado mensagem para ele. Você falou o que eu te falei. Não, não falei não. Falou sim. É só um exemplo. Por quê? Porque é isso que acontece. Quem é que vai saber? O próprio Deus, com o Espírito Santo, ele revela. E o pastor usa a palavra dirigido pelo Espírito e fala. E o que a pessoa pensa? Alguém contou da minha vida. Alguém falou. Quem é que disse? Uma irmã, semana passada, chegou em mim e falou assim: pastor, eu preciso te pedir perdão. Eu falei: por quê? Eu preciso saber o que é para me te perdoar. Pastor, o senhor estava pregando? E eu falei, e eu pensei comigo, eu não falei.
Eu só pensei, quem ele pensa que ele é para falar assim? Quando eu terminei de pensar, o Senhor foi e falou bem assim, talvez você está pensando assim, ó, quem ele pensa que é para falar assim? Pastor, mas me deu uma dor no coração. Nunca mais eu ouso falar. O senhor me perdoa? Te perdoo, nem sabia que você estava falando, pensando mal de mim. Te perdoo, está perdoado. É assim que acontece. Eles não tinham traído o rei da Síria, mas Deus, através do profeta, fez saber o que tinha acontecido. Passa. E ele disse, vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros, e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. Quem era o moço? O auxiliar do profeta. Quem era o profeta? Eliseu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, o que é que nós vamos fazer? Ô Eliseu, estamos fritos. O exército inimigo está em nossa volta, cercou o nosso acampamento. Se correr, o bicho pega, e se ficar o bicho come. Não tem como, o que é que nós vamos fazer? Passa. E ele disse, não. Ô irmãos, deixa eu te falar uma coisa, que algo bonito. Quem confia no Senhor e quem serve a Deus, nunca vai temer o que ele possa enfrentar ou o que ele já esteja enfrentando. Por quê? Porque ele sabe a quem ele serve de verdade. Ainda que a situação seja contrária, seja adversa, tema não, confie, acredite. Foi o que Eliseu falou, o meu auxiliar, precisa você ficar com medo, não tema, porque mais são os que estão conosco do que os que estão. Por quê? Porque Eliseu sabia que valia a pena servir a Deus. Ele sabia quem era o seu Senhor. Fique calmo, ainda que você não veja, os que estão conosco é maior do que aqueles, e até mais dos que estão com ele. Fique tranquilo, passa. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra. Você tem que pedir essa oração, você tem que fazer essa oração a Deus, irmãos. Pedir para Deus abrir os teus olhos, porque às vezes seus olhos estão cegos para o mundo espiritual, só você não enxerga que você não está nada bem, que a sua família está sendo destruída aos poucos, porque o diabo não tem pressa de matar primeiro, ele quer te torturar primeiro, e é o que ele está fazendo, está colocando uma doença ali, está colocando um prejuízo ali, está tirando um pouco de você, até ele acabar com você. Ele não está com pressa, só você não percebe? Peça para Deus, fala com Jesus, Deus, eu preciso que o Senhor abra os meus olhos, eu preciso que o Senhor me mostre, Deus, para que eu veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de... Quando a gente não entende acerca do mundo espiritual, jamais conseguiremos enxergar uma saída mediante a situação que estamos vivendo. Você só não pode se esquecer de uma coisa. Em 1 Coríntios 10, 13, a Bíblia diz, não sobreveio a vós tentação que não seja humana. Eu não vos permitireis que sejam tentados além do que possais suportar. E sobre toda tentação, eu já dei a vocês o escape. Escape é a saída. O que Eliseu estava falando era justamente isso. Abra os olhos deles, Senhor, porque eu já vejo a saída mediante ao exército dos inimigos. Por quê? Porque eu sei que o Senhor está comigo, porque o Senhor declarou que conserva, que guarda e que protege aqueles que servem a Ti de verdade.
Quando ele disse isso, o seu auxiliar viu que tinham cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Passa. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta grande gente do quê? De cegueira. Olha só, irmãos, que bonito isso aqui. Eu falava ontem, na nossa igreja do 1º de março, deixa eu falar com você. Eu aprendi a fazer esta oração. Qual oração, pastor? Deus, fira de cegueira os meus inimigos. Fira de cegueira aquele que intenta contra a minha vida, para que ele não me veja. Deus, fira de cegueira aqueles que passam pela rua da minha casa, que tentam roubar, que têm o desejo de estuprar, que têm o desejo de matar. Faça a minha casa invisível aos olhos daqueles que querem me fazer mal. Inclusive, faça também a minha família invisível aos olhos daqueles que querem fazer mal. Você precisa orar desta forma. Até uma forma de brincadeira, a irmã, a mulher de Jesus, precisa orar assim. O marido sai para trabalhar, Deus, fira de cegueira o meu marido para que ele não tenha olhos para outra mulher que não seja eu. A mesma forma o marido, ore, fira de cegueira a minha mulher para que ela não tenha olhos para outro homem que não seja eu. Fira de cegueira os meus filhos para que eles não conheçam o pecado, para que eles não conheçam a pornografia, para que eles não conheçam as drogas, para que eles não conheçam a maldade. Fira os olhos deles de cegueira, não deixa eles abrirem os olhos para aquilo que é mal. Fira. Você tem orado, irmã? Você tem orado, irmão? Pais, vocês têm orado assim pelos seus filhos? Se não tem, comecem a fazer. Até, como eu disse, e concluindo, de uma forma até engraçada, é lógico que tem irmã que nem precisa orar, né? Para que Deus fira de cegueira, né? Mas entenda uma coisa, o que eu vou te falar. Se a gente não aprender a viver pela palavra, nós vamos viver por nós mesmos. E por nós mesmos, nós somos completamente limitados. Foi por isso que Eliseu falou, fira de cegueira. Não deixa eles nos ver. Não deixa os inimigos nos verem. E feriu a de cegueira conforme a palavra de quem? Pois é, irmã. Ô mulher, você tem autoridade sobre a vida do seu marido, a sua oração é eficaz, o homem sobre a vida da mulher, a sua oração, marido, é eficaz, os pais sobre a vida dos filhos, a oração dos pais é eficaz. Deus atendeu a oração de Eliseu, Deus também vai atender a sua. Lógico, se você for um nascido de novo, lógico, se você servir a Deus de verdade como Eliseu servia. Deus vai ouvir a sua oração, passa. Então Eliseu lhes disse, não é este o caminho, nem é esta cidade, segue-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E o seguiu a Samaria. E sucedeu que chegando eles a Samaria, disse Eliseu, ó Senhor, abre a este os olhos para que veja. Passa. E o Senhor lhe abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria, passa. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu, feri-los-ei, meu pai. O rei de Israel perguntou para o profeta, posso matar os seus inimigos? Já que eles estão aqui diante de mim, agora eu posso matar? Passa. Mas ele disse, não os ferirás. Ferirás tu os que tomassem prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu irmão.
Se você não entendeu, deixa eu te falar uma coisa. Eliseu poderia ter matado e destruído todos os teus inimigos. Só que ele preferiu, entenda, mostrar a eles que a maldade que eles tinham, Eliseu não carregava consigo mesmo. Vai existir situações que Deus vai colocar os seus inimigos nas tuas mãos para ver o que realmente está no teu coração. Se você vai dar pão, se você vai dar água ou se você vai matar. Porque segundo o que está escrito, já eu volto aí, coloca Lucas 6,35. Esse é o grande problema. O problema é que a gente quer fazer o que a gente quer, não o que Deus manda. Olha lá, Lucas 6,35. Amai, pois, a vossos e fazei o bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso. O que você faz, irmão? Com aqueles que falam mal de você? O que você faz com aqueles que defamam você? O que você faz com aqueles que querem destruir você? O que é que você faz? Pastor, se tiver na minha mão eu vou matar, pastor. Ele vai pagar. Pois é o mesmo mal que está nos teus inimigos que está dentro do teu coração. Missionário conta um lindo testemunho. Uma mulher havia perdido um filho, o seu filho. E ela ficou sabendo que o assassino do seu filho estava preso em um presídio. E ela assistindo o missionário pela televisão, por várias vezes assistindo o missionário participando dos cultos. Ela sentiu, reuniu a família e falou para os seus familiares: eu quero ir lá no presídio, vocês precisam me levar lá. Mãe, a senhora está louca? Os outros filhos: mãe, a senhora está louca? Não, eu quero ir lá olhar na cara do assassino do meu filho. E não tinha jeito, teriam que levar ela, senão ela não iria dar sossego. E ela foi lá. E isso aconteceu, é uma realidade. Ela chegou diante do assassino, do seu próprio filho, olhou para ele e falou: você sabe quem eu sou? Ele falou: nem imagino. Eu sou a mãe daquele a quem você tirou a vida sem motivo e sem causa. Você sabe há quantos anos eu esperei por esse momento? Você sabe há quantos anos eu sofri? E o assassino: não. Ela falou assim: só que hoje eu sou curada. Hoje eu sou liberta. E eu só vim aqui para falar para você que eu te perdoo. Eu não tenho mais raiva de você. Eu aprendi a perdoar. Eu aprendi a liberar o perdão. E ela disse: posso te dar um abraço? Irmão, só de falar dói. Só de falar dói. Você sabe que a gente não tem esse coração. Por quê? Porque a gente não se converte nunca. Porque se algo que eu falo aqui, as pessoas já querem me matar, imagine se eu... Deixa para lá. Volta lá para mim, por favor, onde nós estávamos. É mais ou menos assim. Enquanto não houver conversão, Deus não vai poder fazer nada por você. Deus não vai poder alcançar a sua família, Deus não vai poder alcançar os seus filhos, Deus não vai poder alcançar o seu casamento, porque Eliseu teve a oportunidade de matar. E Eliseu falou assim: não mata não. Coloca água para eles beber, que eles devem estar com sede. Coloca pão para eles comer, que eles devem estar com fome. Aí, quando eles terminarem de comer e beber, aí despede eles, manda eles voltar para o seu lugar, da onde eles vieram. O que você faria? Eu já tive oportunidade, o seu pastor, já fui perseguido, já fui humilhado por pastores dentro da igreja que eram superiores a mim. E um belo dia, a roda gigante girou. E a roda gigante girou. E eu que um dia, diante dos olhos daqueles estava embaixo, agora estava em cima.
para liderar aqueles que um dia tentaram sabotar, denegrir a minha imagem. Agora eu estava como? Autoridade sobre eles. Onde? No mesmo lugar. E aí, quando eu assumi essa posição, vieram falar comigo. E disseram: o senhor me perdoa? Eu falei: o que você fez? Porque algumas coisas eu sabia, e o que eu não sabia? E a pessoa falou. Isso já tinha passado, acredito eu, quase que um ano que eu já estava como autoridade sobre essa pessoa. E aí eu disse assim: se fosse para mim ter feito algo contra você, eu já teria feito. Só que o que está em você, não está em mim. Por isso que eu não fiz e nem vou fazer. Deus me deu a oportunidade de mostrar para eles que eu não era quem eles pensavam e nem o que eles achavam que eu era, por isso tentavam me tirar da jogada para assumir uma posição, para tomar algum lugar, enfim, não sei o que é que passava. Mas eu até então mostrei que eu era diferente. E talvez seja por isso que Deus tem honrado a minha vida, por onde quer que eu passe, o meu ministério, Deus tem se mostrado comigo, e as mãos de Deus têm estado onde eu vou. Se fosse alguns, não querendo ser melhor, mas eu me esforço para viver o que eu prego, pelo menos, para viver o que está escrito. Se fosse com outros ou com alguns, não teria pensado duas vezes em ter passado a espada no pescoço e matado com ódio e com vingança para poder o quê? Para poder satisfazer o seu desejo. Inclusive, tem pessoas aqui, deixa eu beber uma água aqui para te falar isso. Tem pessoas aqui que já chegaram a mim e falaram. Algumas chegaram no meu ouvido e me disseram: pastor, eu já fui humilhado aqui dentro dessa igreja. Já fui humilhado aqui. Algumas pessoas não estão aqui mais, algumas pessoas já saíram, mas tem outras que estão aqui dentro ainda. E quando eu olho para essa pessoa, pastor, eu não sei o que eu sinto. Inclusive, a última reunião que eu fiz com os meus obreiros, eles estão aí, depois vocês perguntam para eles. Eu perguntei para eles assim: vocês estão chateados com alguém, com algo que foi feito com vocês, alguém que humilhou vocês aqui? Alguns deles levantaram a mão e falaram: chateado não, pastor, mas já aconteceu isso, isso e isso, já faz algum tempo, eu já estou livre disso aí, mas já fui vítima. De pessoas que achavam que eram alguma coisa e que nunca foram nada. Só achavam que tinham direito de pisar e de humilhar. Deixa eu te falar um negócio para você. Enquanto você não for até a esta pessoa e não pedir perdão, a sua vida não vai para frente. Porque o que você fez não se faz. E outra, eu não fui atrás para saber não. O Espírito que revelou a Eliseu também fez chegar ao meu ouvido. Reconheça que você foi maldoso, que você foi maldosa, que você não tinha caráter e humilhava as pessoas, e vai até elas e peça perdão. Põe pão, põe água, comam e bebam. E se vão para o seu Senhor, passa. E apresentou-lhes um grande banquete. Só o pão e a água não estava bom não, se viu uma mesa agora. E comeram e beberam. E os despediu e foram para o seu Senhor. E não entraram mais tropas de Círios na terra de Israel. Ou seja, o problema foi resolvido, o problema foi solucionado, acabou a guerra, porque teve um que falou: eu não posso entrar
por este caminho, que é o caminho da ofensa, do orgulho e da soberba. Eu preciso fazer o que Deus me mandou. Eu não sou maldoso. Por causa deste homem, as guerras e as batalhas cessaram, e a Síria não pôde mais entrar em Israel. Entenda, o exército sírio significa e simboliza nos dias de hoje Satanás, que está bem do nosso lado, como a Bíblia diz, que ele anda ao derredor. Para quê? Só esperando uma oportunidade para tragar. E se você não fechar as brechas, ele vai entrar. Ele vai entrar, ele vai destruir. Irmãos, entenda, acorde, mude enquanto é tempo. No primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 18, uma outra história que traz a nós um entendimento, uma outra revelação que você precisa entender. Olha o que diz: e sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. E saía Davi onde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência, e Saul o pôs sobre agente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de... Deixa eu te falar uma coisa. Quando você é aceito, benquisto pela maioria das pessoas, sempre vai surgir aqueles que terão inveja de você. Se o pastor entre os pastores começar a se destacar, os outros que não fazem o que esse está fazendo, vai começar a ter inveja. Se um membro na igreja começar a se aproximar de um obreiro, ou até mesmo do pastor, para tratar com zelo, com apreço, para cuidar, para entender o que precisa temer, o que precisa respeitar, os que não fazem vão achar que o outro que está fazendo é bajulador, e me perdoe, vão achar que é puxa-saco. Sabe por que acha? Porque você não faz. Davi era bem visto e aceito pelo povo. E todo mundo começava a entender que Davi era alguém diferente, porque ele tinha um espírito diferente. Qual espírito Davi tinha? Um espírito de Deus. Então ele se destacava, todo mundo gostava de Davi. Todo mundo, vírgula, só não os invejosos. E aí o que é que acontece? Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando em danças, com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi feriu seus 10. Elas estavam mentindo? Não, elas estavam falando e geralmente quem fala a verdade sempre vai ter problema com aqueles que querem andar na mentira. Passa. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta, senão, só o rei. Mas as mulheres estavam só falando o que era verdadeiro. Por que ele se revoltou? Ô irmãozinha, presta atenção que eu vou te falar. Pare de conversar e olha aqui para mim, por favor. Por que você se indigna quando eu prego a verdade? Por que você não gosta quando eu falo a verdade para você? Por quê? Fala para a pessoa que está do seu lado. Saul é o seu nome?
Porque Saul é aquele que não gosta de ouvir a verdade. Passa. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. O que é esse suspeita? Tinha inveja. Saul agora começa a ter inveja, a ter suspeita. Não, mas peraí. Irmão, olha como que é engraçado. Saul, não foi Saul que colocou Davi como agente, como alguém que tinha um cargo? Foi ou não foi? Imagine antes, Saul falando, esse é Davi, esse é o cara, esse vai me ajudar. Era assim que Saul falava. Quando Davi começou a se destacar, a aparecer, o que Saul falava? Eu tenho inveja desse cara. Eu não gosto desse cara. Então vamos lá, vamos. Será que o mal que eu fiz para você foi ter te ajudado um dia? Por isso que hoje você é assim comigo? Será que o mal que eu fiz foi ter estendido as minhas mãos para você e te ajudar? Por isso que você hoje é assim comigo? Por isso que às vezes você não aceita, fala mal, difama? Pode ser que seja por isso. Triste, né? Eu não vou ler mais aqui, porque aqui já começa a entrar em outra história, que não seria para o culto de hoje. Mas tá, só para você entender, tem algo importante aqui. Olha só. E aconteceu ao outro dia, que o mau espírito da parte de Deus, não que Deus tem mau espírito, foi porque Deus permitiu, se apoderou de Saul e profetizava, e se apoderou de Saul. Volta lá, por favor, volta. E aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia e de noite. Ai, gente, que palavra, hein? Saul, porém, tinha na mão o quê? Então, olhe para mim, por favor. Pergunta para essa pessoa, de novo assim, Saul ou Davi, quem você é? Agora olhe para mim. Davi é o que tem a harpa. E o que ele fazia com a harpa? Ele tocava para que os demônios saíssem. E Saul? Saul estava com a lança. O que você faz com a harpa? Com a harpa você toca. E com a lança? Com a lança você fere. Com a lança você mata. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode até continuar com a lança. Eu sempre vou estar com a minha harpinha para poder te ajudar. Você pode continuar falando mal de mim, você pode continuar me criticando, você pode continuar me defamando, e sabe como que eu vou voltar para você? Cadê o Thales? Cadê o Thales? Ô Thales, vem aqui! Corre aqui! Sobe aqui! Pega a harpa. Você não é Davi não, mas você vai ser. Depois eu vou mostrar para vocês. Pega aquela foto do Thales e coloca para mim na TV. O irmão dele. Pega aí a harpa. Vocês vão ver se parece. Que harpa difícil tirar, irmão? Traz aqui a harpa. Essa é a harpa. Toca aí. Olha o que Davi fazia. Continua aí, Davi. Enquanto Davi tocava, pensando em ajudar a Saul para ser liberto, Saul, aproveitando do coração bom de Davi, com a lança na mão, só pensava uma coisa, estou parecendo Saul, hein? Estou bom na harpa. Só pensava uma coisa, desvia, irmão, que eu vou jogar. Só pensava uma coisa, o quê? Cravar a lança em Davi. Minha harpinha nunca vai parar de tocar. É você que tem que baixar a sua lança.
E ao invés de defamar, estende as mãos para me ajudar. Você tem que escolher o que você quer. Às vezes você está ferindo as pessoas com maldade, às vezes você nem sabe, mas você está ferindo. Você já acostumou a fazer assim. Pessoas da sua casa, pessoas da sua família você está ferindo. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim, abre mão da sua lança. Para de ferir os outros.